E a gente volta a falar sobre os dados de inflação dos Estados Unidos que foram divulgados mais cedo. Para analisar esse relatório do CPI de maio, que subiu menos do que o esperado, eu converso agora com a Andressa Durão, que é economista do ASA. Prazer conversar com você e receber você aqui no Abertura de Mercado, Andressa. Olá, tudo bem? Prazer é meu, obrigado pelo convite. Prazer é nosso. Andressa, a gente não deveria ter visto nesses números já os primeiros impactos das tarifas de Donald Trump? Tá demorando a vir, né? Tá demorando a chegar, mas como teve toda uma questão de antecipação, né, a gente está vendo nos dados agora, que houve sim uma antecipação por alguns consumidores e principalmente algumas empresas importadoras. Então eu acho que houve toda uma preparação, e essa preparação acaba respingando ali também no repasse. As empresas estão demorando a repassar, porque elas conseguiram comprar produtos ainda no preço anterior. Esse é o anedótico que a gente tem, né. Então, a gente acaba adiando um pouco essa expectativa por efeito tarifas. Isso acaba respingando também no que a gente espera para a política monetária, né. Então acho que o Fed também vai ficar nessa posição de esperar para ver. Agora, acho que a maioria do mercado espera que no dado de junho venha alguma coisa, mas principalmente o dado de julho é que a gente tenha algum efeito tarifa. Por enquanto, a gente está vendo um efeito contrário, né, de inflação mais baixa e não mais alta de bens. Sobre política monetária, Andressa, o que a gente pode esperar agora do comportamento do Federal Reserve, né, a partir desses dados de inflação, inclusive mais fracos do que o esperado? Bom, a gente já tinha uma expectativa de que esse Fed da semana que vem, ele não tenha muita novidade. É, é claro que como a gente tem nessa divulgação, as revisões de projeções, né, no CEP, a gente tem o novo DOTS, é claro que o mercado vai ficar de olho nessas projeções, nessas revisões do Fed, mas, em termos de comunicação, acho que o Fed não vai mudar muito o tom. Acho que o que a gente vai ver é ainda aquele discurso de que o Fed está numa boa posição em relação à política monetária para lidar com os 2 mandatos, e esperar os efeitos tanto para a inflação quanto para a atividade econômica. Eu acho que um ponto importante é que na última ata do FONC a gente viu, eu pelo menos achei que tinha um viés um pouco maior de cautela em relação aos efeitos da inflação, e não tanto para a atividade. Como a gente teve uma mudança ali no que tange a política comercial do Trump em relação à China, a gente teve uma redução ali, né, da incerteza por conta de uma redução das tarifas para a China. Esse efeito recessão, desaceleração maior da atividade, ele foi um pouco contido. Então faz sentido que o Fed se preocupe um pouco mais com a inflação agora, com uma possível alta da inflação, um efeito ROC na política monetária, do que com o efeito Dove vindo de uma recessão. Então a preocupação maior seria uma inflação maior, só que ela ainda não veio. Então acho que para a semana que vem o que a gente vai ter é um Fed esperando esses dados, esperando, finalmente esse efeito tarifa bater na inflação para entender até onde ele vai poder ir. Um ponto é que, obviamente, se a gente não tem efeito nenhum altista e a gente está vendo efeitos baixistas, a gente está tendo surpresas para baixo da inflação, isso pode sim colocar um Fed numa postura um pouco de mais dove no sentido de será que esse efeito vai, chegar? Será que esse repasse vai acontecer? E será que se ele acontecer, ele vai compensar essas surpresas baixistas que eu estou vendo? Por enquanto, eu não acho que essas surpresas foram suficientes para eles mudarem as projeções de inflação a ponto de alterar ali as projeções e no final eles terem mais ou menos juros. Eu acho que o DOT vai ficar parado, acho que vai ficar, bem no news esse Fed da semana que vem, tá. Não vai ser porque vai ficar parado que não vai ser alvo também de críticas do Donald Trump. Andressa, o CP Core, né, que exclui alimentos e energia, mostrou uma aceleração de base anual de 2,8% e 0,1% no mês, que contrariou inclusive as expectativas, né, veio abaixo das expectativas do mercado, que eram de 0,3%. Se inclusive se essa moda pega aqui no Brasil, a gente teria uma inflação na meta facinho, mas qual que é o peso desse núcleo exatamente na condução, né, da política monetária, principalmente? Olha, é importante, super relevante esse dado, principalmente nesse momento de elevada incerteza, a gente tem muita volatilidade, acaba tendo volatilidade nos preços de energia, né, petróleo e outras commodities, isso impacta muito os preços de energia, do consumidor americano, muito rápido. Então, a gente olha muito mais para o núcleo nesses momentos do que para a inflação cheia.
é um núcleo que ainda sendo mesmo que tenha vindo acima do headline, acima do total, é um núcleo muito fraco para o mês de maio. Mas esse dado ele está cheio de ruídos, principalmente de fatores sazonais. E aí, por que eu estou falando isso? Porque o Fed ele não acompanha, não faz política monetária com base no CPI, que é o número que a gente teve hoje. Ele faz com base no PCI, no Core PCI, né, no núcleo do PCI. Como são indicadores diferentes, a gente tem que entender qual é a tradução do CPI para o PCI. E a tradução do CPI para o PCI de hoje, por mais que tenha sido um CPI muito baixo, não derruba tanto a projeção do Core PCI para maio, como poderia ser, porque quando a gente olha para essa surpresa, a gente pensa que a gente vai ter um PCI de maio também muito, muito baixo. E não parece que não vai ser tão assim. Parece que o PCI Core de maio vai ser parecido com o que foi nos outros meses. Então, por isso também que eu estou dizendo que as projeções do Fed não devem mudar tanto em relação ao que foi divulgado lá em março. Para o Core PCI desse mês de maio, a gente vai ter ainda uma inflação que não é muito alta, mas também não tão baixa quanto a surpresa de hoje. E aí a gente precisa esperar o PPI de amanhã também, para consolidar essas estimativas para o Core PCI de todas as casas, né, e do mercado, para entender se vai ser um número baixo ou não de inflação no mês de maio para o Fed. Andressa, exatamente em meio a essa diminuição do preço do barril do petróleo, né, a gente acompanhou que o preço da gasolina teve um peso bastante significativo nesses dados de inflação nos Estados Unidos. Eu queria entender se exatamente um aspecto tão volátil, né, e tão, enfim, específico, ele pode ser suficiente exatamente para a gente compor uma análise um pouco mais aprofundada sobre a real situação da economia norte-americana, ou se de fato a gente está vendo uma tendência de fato, a inflação não vai ser tão alta quanto se esperava anteriormente com essas políticas tarifárias de Donald Trump. Eu diria que não, porque a política monetária ela olha muito mais para o núcleo da inflação mesmo. Então, é claro que tem efeitos secundários, quando a gente tem um efeito no preço de energia. Tem efeitos secundários, então, por exemplo, se você diminui o custo de um transporte de algum alimento ou de qualquer outro produto, você vai, no final, reduzir o preço desse produto ao consumidor. Então, é ali que a política monetária atua nos efeitos secundários. Então, por enquanto, quando a gente tem um efeito de preço de energia vindo só por conta de uma volatilidade de mercado, a política monetária não vai atuar ali. Ela vai esperar bater no núcleo da inflação para entender se aquilo ali impacta realmente o ciclo econômico ou se é só um spike ali de preços de energia que pode voltar a qualquer momento. Então, acho que por enquanto a gente não está se preocupando muito ainda com o impacto dessa queda do preço da energia, e mais para frente a gente vai ver se isso vai se manter, se vai ser permanente, se vai impactar o núcleo da inflação, para então o Fed entender se a inflação está mais baixa mesmo. Mesmo com esse diálogo, né, um pouco mais, enfim, premente entre autoridades norte-americanas e chinesas a respeito da possibilidade, inclusive, de um arrefecimento da guerra comercial, o que isso indica para a economia norte-americana também, baseando-se nesses dados? Andressa, o que a gente pode esperar a respeito exatamente dessa pressão inflacionária, que havia uma expectativa pelo menos do mercado em torno dela? O que a gente pode esperar agora a partir dessa percepção de que Estados Unidos e China podem estar chegando perto de um acordo? Olha, eu diria que, isso é muito mais importante em relação ao que a gente estava esperando para a atividade econômica do que para a inflação, porque para a inflação, uma tarifa do jeito que está, e pelo que o Trump falou agora há pouco, é o que vai ficar, é o que foi acordado, ainda uma tarifa muito alta para a China. Então, em relação a impactos na inflação dos americanos, vai continuar sendo um efeito alto. Quando ele tinha colocado uma tarifa de mais de 100%, é claro que quando a gente faz a conta, o efeito na inflação seria muito maior, mas, como muita gente falou, inclusive as próprias autoridades, era uma tarifa que ela acabava com o comércio entre os 2 países, então o efeito seria outro, a gente ia ter uma recessão, a gente ia ter uma quebra ali das cadeias de produção, é um outro efeito. Com o que a gente tem hoje de tarifas, que é um adicional, né, de 30% para a China,
finalizando ali com 55%, que foi o que o Trump falou hoje, então o total hoje em relação a tarifas aplicadas para a China seria 55%, é um efeito muito agressivo para a inflação, então, atenuar o tom em relação à tensão comercial entre China e Estados Unidos não muda esse efeito, porque a tarifa ela não diminuiu. O que parece é que eles vão fazer algumas concessões e liberando restrição de exportações de alguns produtos, um país para o outro. Tudo bem, pode ter algum efeito ali marginal na inflação, mas a tarifa ainda continua sendo muito alta, o efeito ainda é muito grave para a inflação. Agora, olhando para a atividade, eu já diria que a gente tem um risco bem menor de ter uma recessão ou de ter uma desaceleração muito forte global, porque o efeito incerteza diminui muito. E a gente aqui na casa, a gente tinha um código de recessão que ele estava muito atrelado à incerteza elevada. Se a gente tem as tensões se resolvendo, acordos surgindo e um Trump um pouco menos agressivo com a China, a gente tem essa incerteza caindo bem, voltando a níveis um pouco mais normais e que não levariam a uma recessão. Então a gente não teria um efeito mais dove em relação à política monetária por conta de uma possível recessão. A gente teria o Fed focando um pouco mais no efeito inflacionário e, como eu disse no início, esperando esse efeito chegar, né, para a gente ver o quanto está sendo repassado ou não. Conversei aqui com a Andressa Durão, que é economista do ASA. Muito obrigado pela participação aqui na abertura de mercado, Andressa. Eu que agradeço. Até a Até próxima. mais.